Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, é normal, muitos youtubers, não só eu, né, que tem vários temas aí, e às vezes a pessoa coloca uma gameplay de fundo, como essa que você tá vendo eu mesmo jogando. E isso agora vai ser artigo de luxo. O governo do PT acha que o brasileiro ter acesso a isso é muita coisa. Lembrando que para o governo Lula, né, classe média alta, rica já, é as pessoas que ganham R$ 2.500. Inclusive isso deu polêmica na época da campanha mesmo, que ele dizia, olha, vamos cobrar mais impostos dos mais ricos, dos super ricos, e aí criar lei, né, para taxar ainda mais o cidadão que ganha R$ 2.500. Para eles já são super ricos. E como eles não param de criar privilégio para a classe deles, alimentando seus amiguinhos, seus coleguinhos, os amigos do rei, só para você ter noção disso, né, antes de mais nada, porque aqui a gente trabalha com fatos, certo? Essa dica aqui do Lucas França, desde já ficar um abraço a esse irmão de fé e batalha. Lei Paulo Gustavo é regulamentada e autoriza repasse de 3,8 bilhões para a cultura. Isso é uma pouca vergonha, meu irmão. Como é que você pega um valor exorbitante desse, 3,8 bilhões, não é milhões? Calma, você não acha que a Mega Sena é muito dinheiro quando é 60 milhões, 30 milhões que ela acumula? Você está falando de bilhões, 999 milhões, não mil. Não é 999 mil reais. Eu falo assim porque é pro leigo entender. Aquelas pessoas mais humildes. Estamos falando 3,8 bilhões. É muita grana. E o decreto foi assinado aqui pelo presidente Lula, do PT, nessa quinta-feira, dia 11. Hoje, né, enquanto eu tô fazendo esse vídeo. Não sei quando você tá vendo. 11/5/2023. O Molusco vai, assina a lei, liberando esse dinheiro. Enquanto as pessoas estão lá nas filas de hospitais precisando de medicamento. A sua rua aí toda estourada, sem saneamento básico, cheia de buracos, pondo literalmente a vida das pessoas em risco, né? Falta de policial, toda a precariedade que é o Brasil. Mas os caras estão preocupados em beneficiar, até porque o trecho aqui da matéria deixa claro isso, né? A importância da lei. A lei que leva o nome do autor e humorista Paulo Gustavo, né, falecido em maio de 2021, prevê que a União repasse a estados, Distrito Federal e municípios o montante de 3,8 bilhões, do total quase 2,8 bilhões seriam destinados apenas para o setor audiovisual, no apoio a produções, salas de cinema, cineclubes, mostras e festivais e ações de capacitação, por exemplo. Então, isso aqui, meu irmão, ao mesmo tempo, né, essa pouca vergonha, isso mantém o nosso cinema podre, ruim, baixo nível e essa porcalhada toda que quando você pega um filme nacional, eu mesmo nem vejo. Se algum tema me atrai, uma capa me atrai e eu vejo que ele é nacional, eu já não assisto. No Brasil tem poucas exceções, como por exemplo, Tropa de Elite, é um bom filme brasileiro. Também não é lá essas coisas, mas é um bom filme. E isso acontece, meus irmãos, porque o cinema não vive dos seus próprios frutos. Ele já vai pago, o cara que diz, eu tenho aqui um projeto para fazer um filme. Claro, você tem que ser algum artista da Globo, você tem mais chance. Há algumas exceções pouquíssimas, raríssimas. Quantos artistas tem aqui, por exemplo, no canal que acompanha, né, o nosso conteúdo, que tem um projeto em mente e jamais vai ser patrocinado por essa lei, vai ser beneficiado por essa lei. Essa lei serve aos amigos do rei, artistas da Globo, né, um Ivete Sangalo, por exemplo. Esses aí metem a mão nessa grana o tempo todo. E aqueles outros diretorezinhos que fazem lá os filmes porcaria, né, do jeito que eles querem, senão também eles não liberam o dinheiro. Olha, a gente quer que você faça um filme lacrador, assim, assim, aí os caras fazem. Então isso mantém, né, os filmes essa porcaria, porque o cara não se esforça em fazer um bom filme, porque ele já vai pago. Ele se importa e se dedica a atingir as metas que é posta a ele para ele conseguir o patrocínio. Então você já vê o desmantelo por aí, mas esse não é o tema do vídeo, é só para você ver que um governo que só cuida em mandar dinheiro para outros países, que diz que vai ajudar a Argentina, em vez de ajudar o próprio povo, ele vai ajudar a Argentina. Como? Né? Um governo desse tipo, que não tem uma proposta para atrair investimento para o país, para vir novas empresas, ele não tem uma proposta sequer. Ao contrário, as empresas estão correndo doidas daqui. Cada vez mais você vê eles diminuindo o número de funcionários, diminuindo o número de empresas aqui, inclusive. Por quê? Porque você vê empresas como o Google, você vê um Telegram, os caras sendo enquadrados por dar uma opinião. Eu estava assistindo aqui o debate, né, do Arthur, mamãe falei, contra o relator da proposta, né, da PL 2630, Orlando alguma coisa o nome do cara, e ele o tempo todo se esquivando.
E isso é característica de todos os ditadores, eles fazem exatamente isso. Se você fizer uma pesquisa lá na África, faça uma pesquisa na África, veja os regimes mais sanguinários que tem lá e veja o nome, as causas dos caras. Eles nunca colocam, olha, a gente vai aqui tomar a força o poder e massacrar os cidadãos. Ele não coloca isso lá. Ele coloca, somos os defensores da liberdade para proteger nosso povo contra a opressão estrangeira e não sei o que, não sei o que. Eles arranjam um espantalho e dizem que aquela ação é necessária para proteger o próprio povo. Quando, na verdade, é eles mesmos que massacram. É o que você está vendo aqui. 3,8 bilhões para a cultura, enquanto falta uma aspirina no hospital. Enquanto tem um buraco na tua rua que entra a tua moto dentro. Isso se você tiver uma, né? E agora, né? Um game que geralmente você, né? Principalmente quem é mais adulto, joga porque tá sem grana para ir pra praia, né? Não vai pro shopping gastar porque a grana tá curta, a pessoa fica em casa ali se divertindo, né? Às vezes até se estressando, dependendo do jogo. Mas para eles tá aqui, ó. Governo e Senado podem criar impostos extra para empresas de games no Brasil. Essa matéria é de 11 de maio de 2023. O marco legal do game está em fase de elaboração e ela pode prever o pagamento de um imposto extra para que desenvolvedores possam atuar no Brasil. Conversa fiada. Conversa fiada. O que eles querem é mais dinheiro para os cofres públicos. E eu vou dar a prova disso. Aguente só mais um pouquinho. Deixa eu dizer aqui as palavras deles. Ó. Essa PL é a 2796/2021, né? Você vê que essas coisas que estavam paradas agora com esse desgoverno que tá aí, os caras estão doidos. Né? Os caras estão indo pra cima com tudo. É a hora da revanche. É a hora de tirar a barriga da miséria, meu amigo. É esse o momento. Todos esses crápulas, ditadores, parasitas, né? Eles estão tirando a barriga da miséria. Então vamos lá. Estamos avaliando se caberia outra contribuição, porque já tem. O jogo é caro pra caramba, meu amigo. É um pouco do que corre com a discussão sobre jogos de azar que criou uma alíquota de 15%. É como se fosse um seed dos jogos. Estamos avaliando a viabilidade disso. Atualmente, as empresas de games pagam imposto como se fossem companhias de outros setores. Para Irajá, a criação de uma regulamentação própria tornará o segmento mais movimentado, podendo crescer rapidamente após a aprovação do marco legal. Você imagina uma empresa de game, né? Crescendo graças a uma lei brasileira. Você já imaginou isso, né? Você sabe que isso é piada, né? Um imposto específico também pode livrar alguns desenvolvedores da cobrança de taxa de até 30% em lojas do aplicativo como a Play Store. O negócio deles é criar espantalho. A Play Store é a malvadona, a Play Store é a malvadona. É um absurdo, família, é uma pouca vergonha. E eu provo isso com as próprias leis que já existem aqui, ó. Essa outra matéria, ela faz 10 anos que foi publicada. Acredite, videogames pagam mais impostos no Brasil do que armas de fogo. Tente fingir surpresa. Videogames pagam mais impostos no Brasil do que armas de fogo. Uma matéria de 10 anos, né? Então, veja, eu vou ler só um trechinho, ó. Se tem uma coisa que o Brasil tem mais do que muitos países é dinheiro. É sério, basta ver a quantas anda o impostômetro. Mal passamos da metade do ano, olha só a matéria. Vê o que é que o Dr. Enéas falava e continua valendo. E já pagamos quase 780 bilhões de reais em impostos. Isso dá um total de quase 4 mil reais por habitante até agora, numa média de quase 50 mil pagos por segundo. Videogames estão entre os produtos mais tributados. Mas de quanto seria a fatia que pagamos em impostos? A Folha de São Paulo fez um levantamento de quanto alguns produtos pagam ao governo e a resposta não é nada agradável. Segundo os jornais, os videogames pagam mais impostos no Brasil do que armas de fogo. São 72% de tributos contra 71% das armas de fogo, né? 72% dos jogos contra 71% das armas de fogo. Ainda que a diferença seja apenas 1%. Aí a matéria aqui começa a lacrar, afinal é da mídia, né? Mas isso aqui, por que eu trouxe pra você? Só pra você ter uma noção. É por isso que a opinião que eu dou aqui no canal, e opiniões como essa, não só desse canal, mas quem tem esse mesmo tipo de opinião, faz esse mesmo tipo de trabalho, tem que ser banido. Porque a mídia jamais vai fazer isso aqui. Vai te mostrar a realidade. Pelo contrário, esse tipo de matéria, eles querem jogar pra debaixo do tapete. Se alguém como eu mostra, por exemplo, em um debate, eles vão dizer: ah, isso já passou, isso foi naquela época. Já tem outras coisas aí. Só que eles não te dizem que essas coisas aí que estão a mais hoje é pra cobrar ainda mais impostos. Porque entenda, meu irmão, não é questão de ser bolsonarista, porque eu nunca fui. Se não tiver, com perdão da palavra, mais de 100 vídeos aí contra o Bolsonaro, eu quero me danar pro inferno. Porque eu sabia que tudo que ele estava fazendo, todas as canalices, ia reviver o Lula, inclusive só foi solto por conta dele próprio. Agora, saber entender que com ele seria muito menos ruim do que está sendo agora, é questão de bom senso.
Porque você está comparando um cara ruim, um cara incompetente, certo? Com um que você sabe o que é. Ele não provou inocência, ele foi condenado. E mudou-se a lei para que ele fosse solto e concorresse às eleições. Por culpa justamente das próprias omissões do Bolsonaro, que o próprio indicado dele para o STF votou pela suspeição de Moro. Para quem não sabe, suspeição é colocar o juiz que está na frente do inquérito como suspeito. Então, ao fazer isso, é óbvio que as sentenças dadas por esse juiz vão perder força, soltando não só o Lula, como uma reca de bandidos, que inclusive nós estamos agora na pendência, alguns já até recuperaram, mas nós estamos na pendência de devolver milhões, bilhões, que foram desviados de nós mesmos. Nós temos que devolver o roubo ao ladrão, é literalmente isso. Então a coisa é muito séria, envolve a nossa liberdade, a nossa democracia, a destruição do nosso país, para as pessoas ficarem ainda com essa história de Lula e Bolsonaro. Esquece os dois. Entenda, meu irmão, que Lula, ele não veio para governar, ele já era incompetente na época que ele tinha vontade de governar o país. Hoje ele tem vontade de neutralizar as forças que permitiram que fosse feita justiça no Brasil. A internet, por que é que ele quer enquadrar o Google, Telegram, Face, WhatsApp, todas essas redes? Porque foi através dessas redes que as pessoas conversaram, as pessoas viram os crimes, documentários de peso, né, como os de Brasil Paralelo, que não achando qualquer desinformação ali, o STF age, né, como cães de guarda e determina a remoção do conteúdo alegando ordem errada dos fatos. Olharam na miúda, detalhadamente, cada informação, não foi encontrada nenhuma fake news, tudo fato, tudo documentado. Então eu preciso tirar isso, né? Obviamente que tirando um documentário desse, em época de eleição, um documentário que já estava há anos, você ajuda o outro candidato, foi feito isso, não, ninguém questiona, é feito como os caras querem e acabou. Da mesma forma está sendo feito agora. O que a PL 2630 quer e exige é que as plataformas digitais passem a censurar previamente, com medo de serem multadas, de serem responsabilizadas, até banidas. Elas comecem a censurar todas as opiniões livres, como é a minha. Eu não devo à MBL, eu não devo à esquerda, eu não devo à direita. Eu sou só um cidadão pagando imposto, abusivos como todos vocês. E falo aqui como mais um. Só isso. E na minha opinião, baseada no que a gente estuda há anos, a pior coisa que pode existir para qualquer país se chama esquerda. É simples. Eles trabalham contra o povo, eles trabalham contra a moral, contra os bons costumes. Não adianta tentar, não, mas tem um meio termo aí. Não tem. Não tem. Eu vou colocar, inclusive, o nosso ilustre ministro do STF, não vou nem citar o nome, mas você sabe quem é, né? Olha ele aí, olha o que é que ele tá falando aí, né? Dos brasileiros. Depois a gente encerra o vídeo, veja aí. Eu pediria, presidente, às pessoas de classe média alta, uma gota de empatia, que não é difícil nesse caso. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio, e tem lá os seus investimentos. Se de repente viesse uma regra que dissesse assim, todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada, abaixo da poupança, porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. Você entende, meu irmão, que a jogada é muito maior do que o que você vê, do que os debates civilizados, não é como Mamãe Falei fez agora com o autor da PL. Os caras têm que manter um clima ali, senão não rola o debate. Eu entendo isso, né? Eu entendo. Mas a verdade que acontece por trás de tudo que você vê, né? Por trás do que é bonitinho, que parece pessoas ali debatendo ideias, porque não é. Tem um lado ali querendo o poder total de um país. E o que eles querem é todos os brasileiros pobres. Quanto mais pobre é o povo, mais omisso e mais dependente da mão do governo ele é. Então, o que eles puderem fazer para chegar nesse objetivo, eles farão. Eu peço a você que assista esse vídeo, que compartilhe esse vídeo. Davi, eu posso baixar e postar no meu canal e monetizar? Pode, meu irmão. Todos os vídeos você pode fazer isso. Eu já disse aqui milhares de vezes. Faça.
Reproduz o conteúdo do jeito que você quiser. O importante é que a mensagem seja passada adiante, porque tá bem perto de desaparecer esse tipo de conteúdo. O governo quer passar a responsabilidade, porque você veja, agora, nesse momento, você tem Jovem Panos, né? A Jovem Pan, que eu chamo Jovem Panos, porque passou muito pano mesmo, né? Mas independente disso, ela tinha a opinião dela, como a Globo tem, como todas as outras têm. Se vai punir ela, tinha que punir as outras também, né? Mas não, desmonetizaram todos os canais dos caras. Você tem vários youtubers famosos aqui, que tinham uma legião de seguidores, e os canais banidos por decisão de um ministro. Não preciso dizer quem é. O ministro vai lá, tira do país. E acabou, tira e acabou. Lei de Segurança Nacional, mas essa lei não se aplica a isso. Coloque e acabou, quem tá mandando sou eu. Tá sendo feito assim no Brasil. E isso tem pegado muito mal, e se continuar desse jeito, vai terminar o presidente, aqui aí está sendo impeachmentado, não demora muito, e logo logo os próprios ministros do STF, quando se votar pela CPI Lava Toga. Então, para evitar todo esse mal, o que é que eles querem? Vamos colocar as próprias plataformas, que são empresas privadas, como o carrasco. Vamos fazer com que elas façam o que a gente quer, sem que a gente tenha que sujar nossas mãos. Então, cria-se uma série de regras, como ficou claro, inclusive no debate do Mamãe Falei. Vocês assistam lá no Vilela, né? É o Inteligência Uteda. Assistam lá, você vai ver que o que ele fala claramente é que as Big Techs terão que censurar, sim, ou do contrário, elas vão ser, de fato, responsabilizadas porque o conteúdo alcançou muitas pessoas. Então o próprio Google já se manifestou, colocou a nota dele, olha, se isso acontecer, se isso for aprovado, nós previamente já vamos censurar o conteúdo. E quando isso acontecer, o que é que o governo vai dizer? Não fui eu, é problema com a Big Tech. Ora, se eles estão fazendo isso com você, não use mais o serviço. Entende, meus irmãos? É uma pouca vergonha, eles querem que a coisa volte como na época da grande mídia, que a única narrativa é a que eles querem, e caso você falasse contra, ninguém ia te ouvir, e se ouvisse, eles iam te classificar como algum tipo de criminoso. Nós não podemos aceitar esse retrocesso, meus irmãos. Precisamos, de fato, nos fazer ouvir enquanto é possível, enquanto não foi pro papel. Passe esse vídeo adiante, mais uma vez eu peço isso. Você viu aqui, tintim por tintim, como é que os caras fazem e por que tem que ser feito. Um governo que só cria privilégio, um governo que só gasta, um governo que quer ajudar outros países comunistas e mal consegue tocar a própria economia, como é que ele vai arranjar dinheiro assim? A única forma é empobrecendo todo o país e tomando conta de todas as riquezas, mantendo toda a população na linha da pobreza. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Que Deus proteja a nossa nação, meus irmãos. Fui.